pessoal, voltamos com o nosso programa Taço Conta, nosso podcast que conta tudo para vocês e temos N novidades no programa de hoje também. Vamos falar hoje, só adiantando, sobre reforma tributária, mas com uma visão um pouco diferente de tudo aquilo que a gente tem falado. Gostaria de aproveitar e pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify e tudo mais por aí. E claro, não podemos deixar de falar da SDP TV, o nosso programa na rede streaming de televisão, às 23 horas, toda terça-feira, horário de Brasília. Aos nossos telespectadores do Brasil e de fora do país, né? Continuem mandando suas dúvidas, que a gente segue por aqui respondendo. Bem, pessoal, hoje a gente tem um convidado que já passou aqui pelo esse podcast, né, com outros temas também. Um amigo já, né, o nome dele é Marco Túlio. Eu vou falar só de Túlio, porque aqui já estamos íntimos já, tá? Então, o Marco Túlio trouxe hoje um tema muito interessante, uma visão diferente da reforma tributária. Túlio trouxe o tema pra gente, reforma tributária e seus efeitos na gestão de cidades. Ou seja, é uma outra visão aí dessa reforma tributária que está aí nesse arcabouço legal aí do nosso jurídico, passando aí pela Câmara, pelo nosso Senado, e já ir com N discussões e N audiências públicas. Primeiro vamos falar um pouquinho do nosso convidado, né? Bem, o Túlio, ele é advogado tributarista, ele é sócio fundador da Ribeiro Fialho Advogados, ex-procurador e professor de Direito, especialista em Direito Tributário e Público, já atuou em diversos conselhos públicos e comissões da OAB aqui no Espírito Santo, né? Atualmente compõe a Comissão de Advocacia Corporativa da OAB, é diretor do Centro da Indústria do Espírito Santo, Sindes, e presidente atualmente da Associação de Empresários de Vila Velha, ACVILA, o qual tem feito um trabalho assim, excepcional, né, e marcante. O Instagram do Túlio é @RibeiroFialhoADV. Túlio, obrigada. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast Taço Conta. Obrigada pelo tema, né? E acho assim, importante você trazer esse tema. Acho que é uma visão diferente, né? E aí já queria assim começar te falando, pedindo para você dar um briefingzinho, né, do por que você trouxe essa visão aí da reforma tributária para a gestão das cidades. Bom, Carla, muito obrigado pelo convite, sempre muito carinhoso. Obrigado a todos também que te acompanham pelas redes sociais. Você falou tantas redes que eu não consegui decorar todas, viu? Mas parabéns pela repercussão que o seu programa está tendo. E é uma alegria para a gente estar aqui com você, batendo esse bate-papo aqui hoje. Bem, a perspectiva que nós queremos abordar hoje aqui é a reforma tributária, sobre os impactos dela sobre a gestão das cidades, porque a gente sabe que o modelo de financiamento público ele muda. A reforma tributária, hoje nós sabemos que toda a despesa do Estado ele é custeado por essas repartições de receita. E isso muda. Essa tributação muda e muda a repartição, muda esse custeio da máquina pública também. Como isso vai impactar na forma de gerir a cidade? Vai ter um impacto? Então essa é a abordagem que nós queremos trazer aqui hoje, mas a gente não pode entrar nesse tema sem falar um pouquinho de forma um pouco mais ampla e alguns aspectos práticos e até interessantes sobre a reforma tributária que está posta hoje aí, né? Perfeito, Túlio. É muito interessante você falar isso, porque a gente está falando aqui no Brasil, né, gente, para quem está de fora, sobre uma reforma tributária que está vislumbrando a mexer nos tributos indiretos, né? E isso é importante as pessoas entenderem, né? Ou seja, é uma cadeia bem vasta, né? E a gente estava falando um pouco antes aqui de como isso é complexo, né? E de como essa de 5 tributos cair para 3, aqui daqui a pouco já é 4, daqui a pouco se bobear vira 5, 6, 7, como é complexo fazer reforma tributária no Brasil, considerando todo esse emaranhado de legislações que a gente tem e esse imbróglio tributário aí que a gente tem, essa máquina de recolhimento de tributos. Mas eu achei muito interessante você falar do financiamento público e da mudança, porque hoje a gente recolhe parte para município, parte para estado e parte para ente federal. Quando fizer essa mudança, qual é o impacto que isso traz aí para esse financiamento aí da gestão das cidades? Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que hoje grande parte das receitas dos estados estão ligadas ao ICMS, que é proveniente das vendas realizadas dentro do estado, porque o princípio que nós temos hoje é o princípio da origem, ou seja, por isso que existe uma busca muito grande de atração de investimentos para o Estado e para os municípios. Porque onde está a indústria, onde está o comércio, é ali que é arrecadado o ICMS. Falando de ICMS, né? Na prestação de serviço, é no local, e aí prestação de serviço tem algumas diferenças, porque hora no local da prestação, hora no local onde está a empresa, mas enfim. Mas a origem é muito marcante, em especial em relação ao ICMS. Com
a reforma tributária, você passa a priorizar o destino. Então, os grandes centros, onde existe um contingente populacional muito grande, passam a ser privilegiados, porque o poder de consumo, né? mais consumo, o poder de consumo dos grandes centros é maior. Consequentemente, vai importar menos para ele ter a indústria ali e vai importar mais ter aquele contingente populacional. E estados como o Espírito Santo e outros estados que têm um contingente populacional menor acabam sofrendo com isso. E esse é um grande problema que vai refletir na finança do estado, com toda certeza, né, Carla? E por isso que eles criaram um fundo, né? Na realidade, esse fundo que eles estão estimando, né, na reforma para criar, ele não é suficiente, a gente sabe, para bancar a perda, né? Como, por exemplo, a gente tem vários financiamentos de investimentos aqui, o Investe e o Compete, e a perda desse investimento a partir de 2033, que vai só até 2032, esse fundo ele não supre essa perda desses estados, né? Só do Espírito Santo já não vai suprir. Imagina de todos que tem, como Santa Catarina, que tem lá Itajaí, né? E por aí vai. Eu não sei se você concorda comigo, mas é a visão que eu humildemente tenho disso. E aí a gente começa a se perguntar, primeiro, com essa arrecadação sendo centralizada, a gente pode ter uma perda não só de arrecadação para o Estado, mas isso pode impactar na qualidade de vida das pessoas, isso pode impactar até no formato do consumo das pessoas, né? Porque no momento em que a gente encarece, porque na minha visão também vai encarecer para quem está aqui, né? Então, quem está no Espírito Santo, por exemplo, você tem um encarecimento do custo de vida, porque você começa a ter tributação maior, porque eu não consigo enxergar ainda que a reforma ela diminui o tributo, na minha visão ela aumenta, mas não é o caso aqui hoje, mas assim, a gente começa a ter um custo de vida maior. É perceptível isso? Você acha que isso é verdadeiro? Que a gente vai ter um custo de vida maior e quem está nos centros menores vai sofrer mais com isso? Carla, o que se falava desde o início é que a reforma iria simplificar o sistema e não iria baratear, né? Hoje eu tenho dúvida até se ela vai simplificar ou não. Eu vou falar sobre isso se você me provocar nesse sentido. Mas em relação ao custo, eu não tenho dúvida de que o custo vai aumentar, em especial para aquelas pessoas menos favorecidas que precisam de tomar serviços. Porque o que é mais essencial em nossas vidas? O produto ou o serviço? Me parece que é muito mais essencial eu pagar a escola do meu filho, a saúde do meu filho, a segurança e outros serviços, seguro IPVA, e por aí vai, por aí vai, né? Do que comprar um celular novo, né? Eu posso ter a opção de comprar um celular novo ou não, mas eu não tenho muitas opções em relação a serviços essenciais. Está se prometendo uma alíquota diferenciada em relação a esse serviço, mas a gente não sabe. Eu acho que muita coisa pode acontecer. No Senado, diversas alterações estão sendo propostas no Senado, inclusive um quarto tributo foi proposto agora no artigo 19, num substitutivo que está no Senado Federal. Depois eu posso falar sobre isso se você desejar, mas a grande verdade é que o serviço está sendo muito penalizado. Temos que defender a indústria brasileira, a indústria brasileira tem que ser protegida, porque afinal de contas a gente sofre com esse excesso de importações de produto da China e de outros países, mas temos também, não podemos com isso também acabar massacrando o serviço que está tendo um aumento de carga tributária muito elevado, que vai ser repassado para a população, né? Na realidade, quem paga no geral, conta... todos estão tendo, né? É porque está sendo beneficiado, igual você falou, está sendo beneficiado alguns setores, que a gente tem alguns setores como a própria educação, né? A parte de combustível. Não entendi por que banco, mas tudo bem, não vou entrar no mérito, mas estão sendo beneficiados com um valor menor, né? Com um benefício já dentro do próprio projeto. Mas o que você falou é verdadeiro. A gente está com mais de 40 medidas, várias audiências públicas desse mês de outubro, por exemplo, já marcadas aí para discussão. E aí faço um convite a vocês, população, principalmente as entidades sindicais e associativas empresariais, que participem e dêem as suas opiniões nessas audiências, porque elas são essenciais para definir aí o futuro, né? A gente imagina que as audiências são para ouvir e a população, né, o meio empresarial e tentar entender um pouco desses motivos. Mas eu gostaria, sim, aproveitar que você já falasse do artigo 19, porque eu acho que a gente vai falar dessa questão de gestão da cidade, já falasse um pouquinho sobre esse novo tributo que está surgindo aí, que em vez de ser, eram 5, caiu para 2, 2 virou 3, 3 vão virar 4. Então, todas as tentativas, né, Carla, de ajustes ou melhoria ou reformas, enfim,
Mas toda tentativa de mudar o sistema tributário de 94 para cá acabaram aumentando a carga tributária. Em 94, a carga tributária era 24% do PIB. Hoje está em 35% do PIB. Então, nós tivemos aí, com a lei do PIS e COFINS não cumulativo, a 10.133 e a 10.637, né, que prometeu uma cumulatividade ou não cumulatividade ampla, e nós sabemos que não foi tão ampla assim, nós estamos vendo esse discurso novamente se repetir. Então, seja por essa... Quando não deduz mão de obra, nunca vai ser ampla. Não é? Vai ser ampla. E justamente por esse motivo que o serviço acaba ficando de forma muito prejudicada. Mas, enfim, toda tentativa de ajuste teve o condão até agora de aumentar a carga tributária. Me parece que esse ajuste que aí está posto vai na mesma linha. E eu explico por quê. Esse provável artigo 19. Esse provável artigo 19 e a reforma como um todo, tá bom? Esse artigo 19 é um ponto a mais nesse arcabouço que está sendo costurado. Porque, como você já falou, 5 tributos estão sendo substituídos. O IPI está sendo substituído por imposto seletivo, né? O IPI hoje é um imposto sobre produto industrializado. Ele desaparece e é substituído por um imposto seletivo, que alguns têm chamado imposto pecado, porque ele acaba atingindo bebidas, cigarros, e esse rol de produtos não está definido ainda, mas enfim, ele está previsto justamente para isso. Você tem o PIS e a COFINS, que vai ser substituído pela CBS, né? Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União, o ICMS e o ISS, que hoje o ICMS é do Estado e o ISS do município, vai ser substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e esse de competência de estados e municípios. Então, nós teríamos 5 tributos sendo substituídos por 3 tributos. Agora, o artigo 19, num substitutivo do Senado, trouxe uma nova contribuição. E essa contribuição ela vai incidir sobre produtos primários e semi-elaborados nos estados. É de competência dos estados. Então, por exemplo, produtos primários, o café, né, o mamão. Então, esse é uma contribuição de competência dos estados para ser cobrado daqueles produtos primários, ou seja, produzidos no estado. E quando a gente fala de produto primário, eu consigo entender com facilidade, em especial voltados para o agro. Sim. Agora, quando eu falo de produtos semi-elaborados, eu vejo um conceito vago, Carla, um conceito aberto, que pode gerar muitos problemas, como já é típico nessa malha tributária que existe hoje. Me parece que isso pode ser mais um imbróglio. Então, esse é um problema do artigo 19. Não estou falando de custo, porque esse, com certeza, o custo tributário aumenta, mas eu tenho essa expressão que não é muito... E é cumulativo? Quer dizer, esses que estariam dentro do artigo 19, eles teriam a CBS, eles teriam o IBS, e além disso, o sobre produto primário? Seriam 3? A matriz constitucional, ela prevê esses tributos, né? Essas contribuições, impostos... Então teriam 3. Depois a lei complementar vai regulamentar se vai compensar, se não vai compensar. Tá. Mas no primeiro momento nós criaríamos uma contribuição a mais. Para o mesmo item. Para o mesmo item. Só que destinado aos estados. Destinado aos estados. Agora veja, a base de cálculo, porque a contribuição ela tem uma peculiaridade. A contribuição ela sempre tem um destino, uma finalidade. Sempre que você institui uma contribuição, ela tem uma finalidade específica. Essa contribuição, por exemplo, nós estamos falando do 19, ela é uma contribuição voltada para infraestrutura e habitação. E você lembra, que você conhece muito bem, aquela discussão dos 10% do FGTS. Lembro, né? Do CPMF também. Essa discussão... A do CPMF também, quando o CPMF foi criado era para a saúde. Não, é a mesma. É uma contribuição. É a mesma. E essa contribuição deu o que falar, porque em algum momento isso teria perdido a sua finalidade. Então você cria uma contribuição com finalidade, que isso também pode gerar um outro problema, né? Se essa finalidade for modificada em algum momento. E não é função do Estado a questão da moradia e essa coisa toda, né? Ou seja, a gente teria que ainda... Vou fazer uma analogia aqui, né? É como se você pegasse e transferir da Minha Casa Minha Vida para dentro dos estados.
E aí, esse tributo que o Estado receberia, ele poderia investir ali em infraestrutura, como estrada, rodovia, e, além disso, moradia à população de baixa renda, por exemplo. Ou ter parte de incentivo como população de baixa renda. E aí você teria que ter metas, isso teria que estar previsto no planejamento anual, isso teria que ter uma série vamos dizer, é uma série de obstáculos que tem para isso funcionar perfeitinho, né? Não é só a destinação e a concretização dessa destinação, mas é até a mensuração, a métrica para isso ser efetuado, que hoje a gente não tem. Então, assim, também eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão de que vamos imaginar no melhor dos mundos isso tudo seja aprovado até dezembro, ainda vamos depender de N normas regulamentadoras, né? E uma reforma já começa dizendo que ela não consegue ser iniciada sem normas regulamentadoras. Na minha visão de contador, é ruim, porque eu vou depender sempre de norma regulamentadora. Ou seja, não é igual você pegar um ITBI, que está muito claro na Constituição Federal sobre o que ele incide, qual é a base de cálculo, tem, né, qual é a competência. Você tem lá muito claro aqueles princípios tributários, né? Contribuinte, né? Você tem muito base de cálculo, incidência, você tem tudo, alíquota, tudo bem definido. Essa reforma está saindo onde você não tem as coisas bem definidas. Então, na minha visão, é uma visão ruim. Achei ótimo essa questão de você falar assim do artigo 19. E aí eu queria voltar um pouquinho na questão da gestão das cidades, Túlio. Você fez num briefing aqui, você colocou a questão da infraestrutura, que há uma interferência, pode haver uma interferência na sua visão dessa infraestrutura, ela pode impactar aí, por exemplo, na arrecadação. O que você quis dizer com isso? Quando você fala que essa nova reforma, ela pode ter uma interferência aí na estrutura e isso afetar aí na arrecadação? Porque hoje, Carla, as empresas, elas vêm para os estados, para os municípios, muito em decorrência dos incentivos fiscais, né? Haja vista aqui no Espírito Santo, nós temos aí o Compete, o Investe, e muitas empresas vêm para cá por conta dos incentivos, que isso acaba fazendo muita diferença no custo. E a empresa acaba ficando mais competitiva, tendo um produto mais competitivo, aumentando os seus lucros. Isso faz muita diferença. E gerando todo o nosso benefício para o nosso estado, né? Que é aumento de emprego, qualidade de vida, né? Isso tudo resolve. Isso tudo também é consequência. Renda para a população, né? Decorrente dos empregos, oportunidades. Investimento no local. Perfeito. Então, veja bem, com o fim dos incentivos e com essa mudança que se avizinha, o que vai ser determinante para a atração de empresas? Primeiro, ter ou não ter infraestrutura. Entendi na hora você falando. As empresas, elas vão ter uma tendência a buscar os locais que têm uma melhor infraestrutura. Estradas, rodovia, portos, aeroportos, né? Modais logísticos. Então, isso tudo vai ser importante, vai ser determinante para a atração de negócios. Mão de obra também, né? Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Você não consegue na sua empresa ter uma empresa competitiva se seus colaboradores não tiverem treinados, capacitados, qualificados. Então, ter a mão de obra qualificada ou ter centros de qualificações também vão ser um atrativo. Como os hubs, né? Por exemplo. Aí você tem as universidades, né? Os institutos tecnológicos, as faculdades, todo esse arcabouço e os hubs também. Os hubs também fazem parte desse arcabouço de academias que fornecem mão de obra qualificada ou que podem se qualificar rapidamente, considerando a educação que tem nesses locais. Isso, assim, na minha visão, vai ser determinante para a atração dos investimentos. Faz todo sentido. Por que eu montaria uma empresa no Espírito Santo e não em Rio de Janeiro ou Minas Gerais, se o tributo é o mesmo? O que eu montaria lá é que, por exemplo, a logística é melhor, o trânsito é melhor, eu tenho estradas alternativas, eu tenho centros de distribuição logísticos melhores, custo menor para isso, né? Então, isso tudo impactaria. Tem todo sentido. E, consequentemente, se eu tenho infraestrutura melhor, eu atraio mais negócio e, ao mesmo tempo, eu melhoro a qualidade de vida das pessoas aqui onde você está localizado. E quando você fala da qualidade de vida, né, que também pode impactar, você está falando disso também, quer dizer, se você atrai investimentos, inicialmente, né, como você disse, se você tem uma infraestrutura, você atrai investimento. Se você atrai investimento, você também pode impactar na qualidade de vida das pessoas. Você acha que isso também vai interferir? Então, quando a gente fala de infraestrutura, nós temos que enxergar ela por dois primas distintos, né? Primeiro, sobre essa perspectiva que nós colocamos agora
de portos, estradas, rodovias, mas também uma infraestrutura de praças, parques, né? Calçadão, e, enfim, academias abertas, né? Tudo isso que atrai e deixa a cidade mais gostosa para se viver. E nós temos aqui... Com segurança, né? Segurança. Não adianta nada ter uma academia na rua se você tem medo de ir na academia e ser assaltada. Ué, mas não é verdade, né? Eu acho que é perfeito, mas tem que ter segurança, tem que ter policiamento, né? Tem que ter... Inclusive, eu fiquei muito triste, não sei se você viu, eu queria só fazer um parênteses aqui. Quando eu vi aqueles arrastões de novo agora no Rio de Janeiro, esse final de semana, né? Eu vi as notícias assim passando. Fiquei muito triste porque tinha muito tempo que a gente não via isso, né? E fiquei triste porque a gente fica com medo, né? De ir na praia, né? De andar. Então, eu acho que se a gente tem que ter alguma coisa boa, é infraestrutura para viver e ter qualidade de vida, né? Porque a segurança dos nossos filhos, da nossa família, né? Acho que tudo isso impacta. Então, eu quero morar no Espírito Santo, não só porque a minha empresa vai ser lucrativa, mas porque lá também eu tenho mais qualidade de vida. Acho que é isso. Perfeito. Essa percepção aumentou depois da crise da Covid-19, né? As pessoas valorizaram mais a vida, a qualidade de vida. E a gente percebe um movimento, inclusive, de pessoas que moram ou moravam em grandes centros e estão vindo para estados como o Espírito Santo, por exemplo, estados menores, que tem uma infraestrutura boa, como é o nosso estado, né? Não é como São Paulo, Rio, mas tem uma infraestrutura, tem mais segurança do que esses grandes centros. Sim. E nós temos muitos motivos para morar aqui, né? Praias belíssimas, né? Tem montanha e praia, né? Não, eu concordo. Outros estados também, mas a gente puxando o nosso sardinha pro nosso lado aqui, né, Túlio? A gente também tem. E, Túlio, assim, e não é só pessoas, né, assim, vindo abrir negócios. Eu fui no supermercado esse final de semana, ontem, e eu vi, por exemplo, empregados de outros países. Eu estou lá comprando e estou observando o sotaque castelhano, né? E eu tive curiosidade de perguntar. Então, por exemplo, eram do Peru, estavam trabalhando no supermercado que eu fui ontem. Então, a gente também está atraindo uma mão de obra estrangeira porque existe uma crise, né? Também no mundo aí afora, que parece que a gente está tampando os olhos e não quer enxergar, né? Então, eu acho que essa reforma tributária, ela precisa ser boa. E aí, pegando o gancho da sua fala da questão de qualidade de vida, de infraestrutura, você tocou no ponto que eu gosto muito e que eu defendo ele. Eu acho que se ele for bem estruturado, bem transparente, todo mundo ganha, que é a parceria público-privada. Você comentou isso no seu briefing, e eu queria que você falasse um pouquinho por que seria uma tendência, considerando essa reforma tributária, a parceria público-privada, e que primeiro que você explicasse o que seria, na sua visão, a parceria público-privada, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo entender, né? O que seria e que modalidades, exemplificar uma ou duas modalidades que seria uma parceria público-privada. Bom, hoje nós já temos os municípios, né? Vou falar pelos municípios, mas os estados vivem realidade muito semelhante, uma dificuldade muito grande de investimentos, porque os municípios eles ficam com a menor fatia da arrecadação tributária. Do bolo que se arrecada, a União fica entre 60% e 70%, os estados entre 20% e 30% e o município de 5% a 10%. Então você veja, os municípios eles ficam com a menor fatia e essa situação ela ainda será ainda mais agravada com a reforma. E ficam com muitas obrigações. É no município que tem a saúde, a educação. É claro que existem os repasses da União dos estados, mas as obrigações do município são muito grandes. E é o município que é mais próximo vamos dizer, da pessoa, né? Ele está ali de próximo, porque o estado está uma distância um pouco maior, né? Daquele contribuinte, daquele morador. O município ele tem o contato primeiro, né? Nós moramos no município, né? Então a necessidade da população está ali no bairro, né? Onde ela mora, no município onde ela reside. Então, com certeza... O envolvimento é primeiro ali, né? É primeiro. E as obrigações do município são muito grandes. Então, o que ocorre não raras vezes, Carla, é que a capacidade de investimento dos municípios acaba ficando muito mitigada. Você achar um município hoje que consegue investir 5% de tudo que arrecada em investimentos, fazer investimento é muito difícil. É muito difícil. Os municípios não conseguem fazer investimentos. É 1%, 2%. Por isso que o município, para saber fazer investimentos, tem que receber verba da União, verba do Estado ou fazer empréstimo. É muito difícil construir um município com recurso próprio.
É possível? É possível. Uma boa gestão, redução de folha que impacta muito, né? Uso de tecnologia. Então, é possível. Terceirização de alguns serviços que a lei permite. Tudo isso são boas práticas de gestão que podem ser implementadas, mas elas, de forma isoladas, talvez não consigam aumentar tanto assim a capacidade de investimento do município. E é por esse motivo que o próprio PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, tem incentivado as concessões, né? Essa parceria pública e privada são modalidades de concessão, onde o privado administra uma estrada, uma rodovia, um porto por um período de 10, 15, 20, 30 anos e naquele período ele passa a fazer gestão e explorar aquela atividade. Isso pode ser utilizada para parques, para praças, para vários equipamentos. E veja, onde você traz o privado como parceiro, construindo a cidade, construindo aquele parque, construindo aquela praça, construindo aquele porto, ele vai explorar aquilo por um ano, por um período, né? Por um ano não, desculpe, por um período previamente definido, e depois ele devolve aquilo para o ente público. Nós Como temos que é o nome daquele que você ganha percentual construtivo? Que tem em São Paulo, tem em Santa Catarina, tem aqui também em Vila Velha. Não é executado, mas tem. Está na legislação, está regulado, inclusive, só que a prefeitura não executa. Que você, por exemplo, você pega a praça, banca a praça e você ganha percentual de construção. Eu esqueci o nome agora. Você ganha percentual construtivo para você fazer suas obras. Existem diversas formas de construir um edital de concessão, né? Por exemplo, o nosso porto aqui de Capoaba? Não, o porto que era a Codesa, a antiga Codesa, que agora é Vports, foi uma experiência exitosa de concessão. É um único porto hoje administrado pela administrativa privada, porto público, com gestão privada do Brasil, é a Vports, né? E isso tem fomentado... Já tem um ano já, né? Tem um ano. Isso tem fomentado muitos negócios na região aqui, né? E agora com o modal ferroviário, que se pretende implementar aqui, que é uma contraprestação da Vale do Rio Doce pela renovação da concessão da Ferrovia Vitória Minas, esse trecho que vai daqui até Anchieta, né, também vai ainda implementar ainda mais, vai incrementar ainda mais esses modais de transporte que já existe aqui, aí fazendo essa ligação com o porto, com a ferrovia, com a rodovia. Isso é muito bom, né? É porque com a reforma, como você vai, teoricamente, não aumentar, mas reduzir esse percentual, o município vai ter menos domínio da receita, né? E aí, com isso, ele vai ter mais dificuldade ainda de fazer investimento em infraestrutura. Se ele fizer uma parceria público-privada, a praça, por exemplo, que você deu o exemplo, ele consegue passar para uma empresa, a empresa põe o nome dela. Eu sempre falo da praça porque a praça é uma coisa visível. Quando você passa na frente da praça, tem um nome, uma plaquinha, essa praça é administrada ou é mantida por fulano de tal, né? Significa que ela está ali limpa, linda, com segurança, toda utilizada, mas a prefeitura não colocou dinheiro ali, que está colocando a empresa por um período. Em contrapartida, a empresa recebe algum benefício. Como os tributos vão estar pelo governo federal, ela não vai receber benefício tributário. Então, ela teria que ter outros benefícios que o município pode fazer, pode efetuar nessa parceria, né? E aí, claro, vai depender da criatividade do município e da capacidade que esse município tem de gerar até riqueza para essas empresas, para elas poderem fazer essa contrapartida. Quando você entende que, você comenta que isso vai aumentar, é por causa dessa escassez agora de repasse, porque, na realidade, a tendência é que tanto o município quanto os estados tenham menos receita do que eles têm hoje e consigam administrar o próprio recurso menos, porque na realidade vai depender do retorno, e aí sei lá como é que vai funcionar vai depender aí tudo das medidas complementares, ou é pelo próprio propósito mesmo, de que isso é uma tendência independente da reforma? Acho que são pelos dois motivos. Primeiro, a escassez de recurso faz com que o gestor busque alternativas. E segundo, ainda que não existisse escassez de recurso, é uma tendência, né? É uma tendência. A gestão compartilhada, colaborativa, tem sido uma tendência. Por isso, inclusive, o crescimento do terceiro setor. Por isso que hoje as associações, como a Associação de Empresários de Vila Velha, que é a Sevila, que de forma honrosa estou presidindo, têm conseguido dialogar tão bem com o ente público,
porque o ente público tem entendido que uma cidade não se constrói sozinho, que tem que ser uma cidade, essa gestão tem que ser colaborativa, participativa. Então, eu acho que é uma tendência também, e respondendo a sua pergunta, os dois motivos. Inclusive, você falando aí de infraestrutura, tô vendo cheio de plaquinha pela nossa cidade, né? De reforma aí das estradas. Aí eu fico sempre me perguntando, né? Primeiro, se de onde vem o recurso, se é realmente da prefeitura. Segundo, se é de parceria, né? Ou se vem do governo federal, porque a gente nunca sabe internamente. A gente sabe porque a gente milita na área. Mas o morador não sabe se aquela estrada que está sendo feita ali foi realmente a prefeitura ou foi o Estado. Né? Quem colocar a plaquinha primeiro que é o dono do negócio. Isso vai depender do marketing também. Mas em relação à gestão das cidades, Túlio, eu gostei da sua visão, né? Quer dizer, a reforma tributária vai trazer uma modificação na qualidade de vida por questões de infraestrutura e vice-versa. Vai trazer uma modificação na infraestrutura e na qualidade de vida. E ambas vão interferir na arrecadação. Porque quanto mais infraestrutura eu tiver para receber investimento, melhor a qualidade de vida das pessoas. E, consequentemente, eu trago cada vez mais investimentos. Ora, eu quero investir numa cidade que eu também quero morar. É maravilhoso. Você imagina ter uma empresa onde você também possa morar. Ou eu vou ter só uma empresa no local. E você deixou muito claro a questão que eu não preciso ter a empresa, por exemplo, em São Paulo, que é um grande centro. Isso é importante a gente falar. Por quê? Porque o maior consumo está lá. O maior volume de pessoas está lá. Então, não preciso me preocupar. Porque onde tem o maior consumo, vai ter o maior volume de arrecadação. E ali vai ser direcionado mais recurso. Então, não preciso muito me preocupar em ter empresas, indústrias, não preciso. Então, é importante realmente essa questão do artigo 19 que você trouxe, mas também é uma preocupação, né? Porque é importante por ele privilegiar quem produz, mas é preocupante que ele vai aumentar a carga tributária de quem produz. Então, até que ponto isso vai ser interessante, né? Olha, esse assunto ele é tão gostoso que eu poderia ficar aqui 3 horas com você, porque eu sou apaixonado. Ele é preocupante, mas ele é instigante também, né? Porque a gente pode desmembrar esse assunto em diversos assuntos aqui. Nós estamos falando aqui hoje de 2 assuntos muito interessantes, que é a reforma tributária, gestão de cidades, PPPs. E eu queria te convidar, Carla, aproveitar aqui, convidar você... Olha a intimação ao vivo, assim. Convidar os seus, aqueles que te acompanham, os seus ouvintes, né? Para agora, dia 5 e 6, a Ribeiro Fialho está organizando... de outubro, na FDV, um seminário, o ForCige. É um fórum sobre PPPs, né? Vai ser na FDV e vão ser abordados 5 cases de PPP do Brasil de sucesso. Inclusive, um case ganhou um prêmio na ONU de iluminação pública. Nós estamos falando... Normalmente é vinculado à energia, PPP, né? A gente está falando de praga... Atualmente, né? Hoje. Existe iluminação pública, existe saneamento básico, existe diversos tipos de PPP, né? E aí, na FDV, dia 5 e 6... Do 10, né? Você está convidadíssima para estar com a gente aprofundando esse assunto, que é sobre PPP. Porque aqui hoje nós estamos falando de reforma tributária, mas a gente caiu para PPP e misturou os dois, mas assim que é bom, né? Não, mas é porque tem tudo a ver, né? Quando a gente está falando aí de reforma com gestão de cidade, realmente faz todo sentido, se eu vou receber menos, eu buscar alternativa para poder conseguir fazendo uma gestão boa. E aí vai, claro, da criatividade do gestor público, né? Da proximidade que esse gestor, que foi uma coisa que você comentou, da sociedade, né? Então, como você citou o exemplo da Acevila, que é a entidade que você preside. Então, quanto mais próximo eu sou do meio privado, mais possibilidades eu tenho de fazer uma gestão participativa. Consequentemente, quem ganha sempre é a população, né? Não há dúvida disso. E aí é uma preocupação, você trouxe na realidade, no fundo, uma preocupação muito grande quando se fala da gestão das cidades. O efeito dessa reforma na gestão é algo que talvez as pessoas não estão pensando, porque na realidade a gente está pensando em burocracia, em desburocratizar, em quantidade de tributos, em obrigação acessória, no percentual desse tributo, mas a gente também não está vendo ainda o quanto que isso vai impactar lá na frente na nossa vida de cada um, né? E pensando também nesse aumento de tributo em cadeia, porque é o que vai acontecer. Você falou também já na sua fala aí. Então, o prestador de serviço ele vai ser mais onerado e ele vai repassar isso. No final das contas, quem paga o tributo somos nós, é você que está aí nos assistindo. A gente sabe, tem dúvida, Túlio, nenhuma, né? No final das contas, vai repassar ao contribuinte. Então, as prateleiras vão ficar mais caras.
Porque se eu sou prestador de serviço, eu vou ter um aumento de carga, eu vou repassar. Eu posso não conseguir repassar naquele primeiro momento, porque eu já tenho contratos firmados. Mas os novos contratos e as repactuações serão todas repassadas. Consequentemente, isso vai encarecer a vida da população de uma forma geral. Então, essa é uma coisa para a gente ficar atento. E uma outra coisa para a gente ficar atento é isso que você trouxe. Qual o reflexo disso tudo na gestão de onde a gente mora, né? Na gestão do estado que a gente reside, do município, do nosso bairro. Então, você trouxe alguns exemplos e fica muito claro. E podem melhorar, mas eu acho que você levou para uma visão legal, vai ser através de parcerias públicas-privadas. Porque a gente vai ter um recurso limitado, porque a gente tem um consumo menor. Então, estados menores vão sofrer mais, estados maiores vão ter, não vou dizer que vão sofrer menos, mas vão ter um privilégio, porque tem maior população, consequentemente vai receber mais recursos. Né? Então, gostei do ponto que você tocou. Você também tocou num ponto no seu briefing sobre inovação. Você tratou aí que a reforma tributária, em relação aí à gestão das cidades, a inovação ela vai ganhar mais relevo. Por que você acha isso? A inovação ela já é relevante hoje em todas as profissões. É algo que a gente... sabe quando sai aqueles jargões assim, das nossas profissões? Ela parece isso hoje em dia. Né? A inovação parece um jargão, só que não de uma profissão, mas de todas. Né? Na realidade, ela está no meio da gente todo dia. Né? Então, inovar não é só tecnologia. Né? Inovar é mudar formatos de gestão também. O que você enxerga com a reforma tributária que a inovação ela vai ganhar mais relevo? A inovação ela está dentro desse pacote de atração de investimentos que nós acabamos de falar, né? Falamos da infraestrutura, falamos da qualificação de mão de obra, de ter essa rede de universidades, faculdades. E a inovação ele vem também nesse contexto, porque uma empresa ela não consegue ser competitiva se ela não melhorar os seus processos internos. Né? Inovação está muito ligada, quando a gente fala de cidades, está muito ligada à sustentabilidade. Né? Quando a gente fala de negócios, tem a ver diretamente com a capacidade da empresa de estar se aperfeiçoando e estar permanecendo no mercado, vivo no mercado. Então, as nossas empresas, se eu não consigo melhorar a forma de atendimento, melhorar a forma de prestar o serviço ou a forma de embalar o meu produto, se eu não fizer alguma coisa diferente, o meu concorrente vai fazer. Então, aqui no estado hoje, nós temos mais de 110 hubs de inovação. Né? A EDP, já tem tudo isso? Tudo isso. A EDP, já está em mais de 110, o negócio que era 10, já está em mais de 110. Você acredita, Carla? Muito grande o número de hubs de inovação. Quem fez essa pesquisa foi a EDP, um trabalho da EDP, Fernando Salib e toda a sua equipe. Parabéns, Salib, por esse trabalho que vocês fizeram. 110 é muito para o Espírito Santo, hein? Muito, não é? Bastante. E todos esses ambientes de inovação, de alguma forma, eles vão contribuindo para o estímulo para as empresas que aqui estão se desenvolverem. Né? É muito... Quando eu falo de inovação, todos esses hubs ainda me parece que não conseguiram achar uma forma de trabalhar a inovação e muitos acabam indo para o hub mais com uma tentativa de colar a imagem da sua empresa numa... E captar investimento. Captar né? investimento e colar a imagem da sua empresa em algo tecnológico. Assim, desculpa só te mas assim, é que na realidade os hubs, eles têm o intuito, deveria ter o intuito de ter novas ideias que venham a agregar os processos das empresas, utilizando aí tecnologia. Em termos de estudo, já tem estudos, e isso é verdadeiro, que 94% dessas ideias não vão à frente. Ou seja, só 6% seguem. E aí, por que isso? Né? Então, na realidade, são N ideias. E aí as empresas investem nesses hubs, né? Mas isso não é a Carla que está falando, isso tem estudos, né? Então, assim, 94% dessas ideias, não é todo mundo que vai virar um Waze da vida, um PicPay da vida, né? Então, e aí por N outros, né, que a gente pode citar. Então, esses hubs, eles fomentam exatamente investidores para criarem soluções, contribuírem financeiramente na criação de soluções e depois venderem às empresas. Na realidade, acaba sendo hoje muito disso. Então, realmente a gente precisa melhorar isso para que isso se torne uma realidade mais concreta e não só um desejo. Né? Hoje você tem muitos desejos, mas eu acho mesmo assim, ainda é um incentivo muito legal que alimenta muitos empregos hoje. Você está falando de 110, então deve empregar muita gente, deve ter investimento, mas também tem muita gente envolvida, muitos adolescentes, muitos jovens envolvidos nisso aí, cabecinhas pensantes o tempo todo ali,
mesmo que não dê 100% de resultado positivo, que aquilo vá funcionar, mas aquilo movimenta durante um período ali de 3 a 7 anos um volume grande de recurso e, consequentemente, um volume grande de pessoas trabalhando. E por que não dali saírem grandes profissionais para outras empresas? Que é o que você falou lá no início, né? Mão de obra capacitada. O que você falou é perfeito, Carla. Eu queria dar uma perspectiva, uma abordagem um pouquinho, não é diferente, mas complementar a essa. Imagine sua empresa de contabilidade e você acaba descobrindo que existe um hub no município XYZ que está desenvolvendo ferramentas maravilhosas para a área de contabilidade, para atender clientes e tudo mais. Existe uma tendência natural de toda empresa de contabilidade buscar esse município, buscar esse hub e se aproximar desse hub. E nesse ponto a gente tem atração de investimento. Então imagina que nesses diversos hubs, essas centenas de hubs que existem no Espírito Santo, você começa a desenvolver soluções setoriais. Você vai atrair negócios desses segmentos. Okay. Então, a inovação ela funciona também como um impulsionador de negócios e atração de novos negócios também. Perfeito. Não vai ser só a mão de obra, mas vai ser também impulsionador. E aí, com certeza, onde tem recurso, tem resultados positivos de infraestrutura também, de tudo aquilo que você comentou e trouxe aqui, inclusive de qualidade de vida. Porque tem N hubs, tem N ideias surgindo desses hubs de melhoria de qualidade de vida. Né? Eu vi algumas, por exemplo, voltada aí para a área do agro, né? Esses drones, essas coisas aí que eles estão inventando maravilhosa, que calcula, descalcula, refaz. E eu acho muito interessante, né? Assim, é porque é o que você falou, né? É um mundo, a gente ficaria dias aqui falando, é um mundo mesmo gigantesco, porque são muitas opções, muitos estudos, possibilidades. O Brasil ainda está um pouco longe de ser vamos dizer assim, uma referência mundial, mas ele está muito, como é que eu vou dizer? Ele está muito acelerado para que isso ocorra, né? Porque tem países que estão há muitos anos à nossa frente, mas o Brasil vem se acelerando muito. Eu acho que os incentivos dentro dos estados, que a gente tinha um único estado, que era Santa Catarina, que tinha um grande hub tecnológico, um parque tecnológico, e hoje N estados, o Espírito Santo, inclusive, os fundadores de vários aqui foram lá visitar para ver como é que era, né? Então, eu acho que o Brasil está se aproximando desse grupo de países que investem nisso. E o interessante é que na reforma tributária ela contempla benefício para isso, né? Que é desenvolvimento de tecnologia. Aqueles pontos lá das atividades beneficiadas, tecnologia está no meio. Esse tipo de atividade tem que ser desonerada, né? Nós temos que desonerar para incentivar. Você pode ter um incentivo fiscal, desonerando, ou incentivo financeiro. Aqui no Espírito Santo, nós temos um fundo, que é o Fundo Soberano, que é um incentivo financeiro para esse tipo para fomentar a inovação. Mas veja, o Espírito Santo tem feito o seu trabalho, né? Tem investido em infraestrutura. Vila Velha, então, tem investido em infraestrutura com o governo, com verbas do governo do estado e com recursos também de empréstimos. O prefeito tem feito uma excelente gestão, e Vila Velha, que sempre foi conhecida como uma cidade boa para se morar, né? Agora pode deixar de ser o patinho feio de tantos anos e passar a ser uma grande opção. Porque, afinal de contas... Investimento, você está falando. Não, porque, veja, a perspectiva do destino faz com que o número de moradores numa cidade atrai arrecadação. Então, uma cidade boa para se morar, as pessoas vão... pensando do lado da reforma. Da reforma. As pessoas vão vir morar em Vila Velha, e que em outrora não traria recurso algum, porque o que traria recurso eram empresas. Agora, um local bom para se morar vai ser um local que se arrecada também. Então, Vila Velha, que tinha baixa arrecadação, porque não tinha muitas empresas, mas tendo agora um aumento de contingente populacional decorrente de ser um bom local para se viver, acaba podendo aumentar também as suas receitas. Claro, estou falando isso no ponto de vista teórico, nós temos que ver como é que fica a conta no final. Não, né? Mas é importante, você está falando da sua visão que você trouxe do efeito da gestão das cidades. É como o imposto ele vai mudar, então quem tem mais população vai ser mais beneficiado. Ou seja, vai receber mais recurso, consequentemente vai poder investir mais. E os prefeitos vão pensar em criar uma cidade gostosa para se viver, porque atração de contingente populacional significa atração de recursos. E é um pensamento que eles vão ter que mudar, né? Porque qual é a fala dos prefeitos? Exemplo de Vila Velha, que eu sempre ouvi. Eu não tenho interesse em trazer empresa de comércio, indústrias, eu só quero serviço.
que é uma fala, da minha visão, desconhecedora. Porque, na realidade, você recebe parte dessa arrecadação da venda. E agora, quanto mais gente você trouxer para a cidade, quanto melhor essa cidade for em termos de estrutura para receber pessoas, melhor vai ser os efeitos da reforma tributária, porque você começa a ter a administração do recurso maior. Já que você falou nesse assunto de repasse, eu posso... 25%, você falou, 25% do ICMS recolhido no Estado do Espírito Santo volta para o município de origem. Então, por isso que você bem salientou que serviço não é o mais importante, não é somente importante. Sim. O comércio também, porque 25% do ICMS volta. E com a reforma, esse repasse permanece, tá? 25% do IBS continua para o município. 50% desse imposto seletivo vai para o fundo de participação dos municípios, né? Então, esses repasses eles permanecem. E existe uma norma de transição de 50 anos. Então, nós temos 50 anos para fazer a transição. Eu já até morri. Eu vou falar com você, quando eu li a PEC, eu falei, cara, não tem condições de fazer uma reforma tributária que você prevê mudanças. Implantação para 20, para 30, para 50, para 70 anos. Quem está aqui hoje votando já morreu daqui a 70 anos. Nem vai saber mais como é que está esse negócio. Mas, enfim, Brasil, você pode tudo. É que é muito longe para você ver resultado, né? É muito longo, né? Então, é aquilo que eu estava comentando com o Túlio um pouquinho antes de a gente começar, que quando a gente quer fazer uma modificação, você tem que começar do lado mais fácil. Então, você saiu de tributação da renda para tributação do consumo. A renda era mais fácil mexer, mas você mexeu na do consumo, que você mexe com N esferas tributárias, com todas as atividades, seletivas ou não seletivas, benefício ou não benefício, pecados ou não pecados. Então, quer dizer, você está mexendo numa esfera muito mais complexa. De repente, você vai conseguir fazer essa alteração, mas num escalar de anos muito longo, porque ela é muito complexa. Realmente, é o que você falou logo no início. A gente está no momento de aguardar, né? Mas de entender todos os reflexos dela, porque em saindo, ela vai ser interferência na vida de todo mundo. Você falou logo no início, não vai ser interferência não na vida das empresas, vai ser na vida das pessoas, do local onde elas moram, né? E isso é muito importante. Túlio, gostei muito dessa visão, acho que a gente pode amadurecer mais. Vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, a gente nunca tratou disso aqui, pelo menos, e eu não vejo as pessoas também tratarem desse assunto como ele trouxe, né? Numa visão aí de gestão do local onde a gente mora, né? Quanto que isso vai modificar a gestão do local onde a gente mora, porque a gente não está parando para pensar nos recursos de infraestrutura, nas possibilidades de PPPs, a gente não está pensando nisso. A gente está pensando na alíquota, né? A gente está muito focado na alíquota do benefício, do incentivo, a gente não está pensando no reflexo disso tudo para nós, cidadãos. Então, eu gostei muito, parabéns aí pelo tema. Queria que você fizesse o fechamento falando um pouquinho resumindo, primeiro falando para as pessoas o que você acha importante a gente se atentar nessa reforma, e segundo, falando da sua visão, vou colocar você na saia justa agora, na sua visão como tributarista, né? Primeiro, a reforma sai ou não esse ano, você acha? Né? Na sua visão como tributarista que acompanha, né, os atos, né, as publicações. E segundo, para os advogados tributaristas, vai ser bom ou vai ser ruim? Bem, Carla, Não querendo complicar, que é 5 segundos para pensar. Não é bom. Não é bom para os advogados tributaristas, porque não é bom para a economia. Nenhuma estabilidade econômica, jurídica é bom para tributarista nem para ninguém. Uma economia pujante, uma economia ativa é bom para todo mundo, inclusive para nós tributaristas. Então, eu não advogo que a gente tem que ganhar dinheiro no caos, né? E nós estamos na torcida para que essa reforma, ela, no final das contas, ela simplifique e fique melhor para todo mundo. Temos as nossas percepções, acredito que a reforma não está indo para o melhor caminho, tem algumas críticas, muitas em relação à reforma, mas a gente fica na torcida que tudo dê certo, né? Que ela... Estamos com a bandeirinha branca aqui também. Não é? Para que ela dê certo, para que ela funcione, para que ela estimule a economia, possa trazer segurança jurídica
porque estabilidade institucional e segurança jurídica atrai investimentos, atrai capital internacional, e essa é a nossa torcida. Por que uma transição de 50 anos? Porque é muito difícil mexer no bolso dos estados e municípios. Então tem que mexer devagarinho. Eu tenho que criar uma forma de ir retirando esses recursos de forma gradual, porque senão essa reforma não é aprovada. Até para que os estados se acostumem com menos, né? Verdade. Dificuldades políticas são inúmeras para aprovação dessa reforma, haja vista as mudanças que estão sendo implementadas no Senado, né? Então, o substitutivo que estão sendo discutidos no Senado hoje. Então, assim, é muito difícil dar uma opinião política, né? Mas nós ficamos na torcida para que seja aprovado. Mas existem muitas questões políticas em jogo no Senado, e eu não sei se ela é aprovada esse ano não, Carla. Eu tenho minhas dúvidas. Nós estamos em outubro, né? Nós temos aí 90 dias pela frente. Eu acho que ela não é aprovada esse ano. Gostaria, mas eu acho que ela não é aprovada. Mas eu acho também que ela tem que ser conversada. Só espero que não seja aprovada nos 11 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro. Porque pior do que não aprovar é aprovar algo feito a toque de caixa, né? Sem discussão, sem debate. Com um monte de emenda depois. Não é? Que isso não traz segurança jurídica para ninguém. Que é o que a gente vive em muitas outras situações, né? Eu achei ótima essa colocação. Acho que aprovar num momento... como foi aprovada, né? Na virada da noite, né? Assim, de um dia para o outro, o negócio sendo discutido há mais de 20 anos, é ruim e cria insegurança jurídica. Acho que é um dos pontos principais que o nosso país está sendo comentado lá fora, né? Então, esses últimos cursos que eu tenho feito fora, eu ouço muito dizer que a gente é um país rico. Vocês que são de outros países, que estão nos ouvindo, nos vendo, falam isso, né? A gente é um país rico, mas não sabe administrar essa riqueza. E o maior problema é que a gente não tem segurança jurídica, porque recurso a gente tem sobrando, né? O que falta é a gente, para eu investir no Brasil, falta segurança. Porque hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Aí amanhã é aquilo, alguém diz que aquilo já não vale mais nada, que vale outra coisa. Então, acho que você tocou no ponto primordial e muito importante para isso tudo dar certo. Túlio, fico muito feliz, quero que você volte aqui com a gente, tá? É muito bom ter aqui você no Tasso Conta. Gostei muito do assunto de verdade. Acho que por trás desse assunto que você trouxe, tem um negócio chamado governança, né? Que querendo ou não é isso, né? Trabalhar com a governança, com a transparência, com gestão de risco. A reforma tributária saindo, os gestores vão ter que ser muito bons para trabalhar com todos esses temas, né? Com gestão de risco, com transparência, com governança, eles vão ter que ser muito bons, porque sem isso você não consegue fazer essa gestão, né? Então, muito bom que você veio. Fala das suas redes sociais para o pessoal ir lá e te seguir. Bom, as redes sociais, Ribeiro Fialho é Advocacia Ribeiro Fialho, ADV, e o site www.ribeirofialho.com.br. Agora, se você também não conhece a Sevilla, também tem a rede social da Sevilla, que é a Associação de Empresários de Vila Velha. Não sei a rede social da Sevilla. Estou Mas só procurar, estou em dúvida, inclusive, na rede social da Ribeiro Fialho, tá? Não, eu não sei qual. Se me o ajuda Instagram aí. vou fazer a colinha para ele, tá? Isso. É @Ribeiro Fialho ADV. E da Sevilla, eu coloquei também. A Sevilla não. Não? Mas deve ser parecido. Mas procura a Associação de Empresários de Vila Velha e siga a Sevilla, siga a Ribeiro Fialho nas redes sociais. Esses assuntos e tantos outros são debatidos por lá também. Obrigado, Carla, pela super oportunidade de estar nesse bate-papo qualificado, mas ao mesmo tempo light, leve, agradável, porque para falar de coisa séria não precisa ser chato, né? Eu também acho. Então. Gente, muito obrigada. A gente volta na próxima semana com mais podcast Tasso Conta, com mais assunto para vocês.